Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o professor Valdir Rodrigues. Na aula de hoje eu trago para vocês uma revisão para o Instituto Federal, tá? Seja ele de qualquer região do Brasil. E a primeira questão que eu trago para vocês dessa revisão de matemática é uma questão que eu peguei lá do Instituto Federal do IFP, o ano de 2018, tá? E a questão diz o seguinte, ó. Um retângulo tem área de 1.600 metros quadrados. Diminuindo-se o seu comprimento em 10% e aumentando sua largura em 10%, obtém-se um novo retângulo de área. Então, qual vai ser a área desse novo retângulo? Pessoal, a maneira de você resolver é você desenhar um retângulo para imaginar como você vai chamar os lados, tá? O primeiro retângulo é o retângulo original. Ele tem área de 1.600 metros quadrados. Então, você pode chamar esse lado de x e esse lado de y, ou qualquer outra letra, assim você deseja, tá? E o novo retângulo diz que o comprimento diminuiu, né, em 10% e a largura aumentou em 10%. Então vamos supor que o comprimento diminuiu, vou fazer um comprimento menor e uma largura maior. Então, se antes o comprimento era x e esse x diminuiu em 10%, se eu tenho um x e eu vou diminuir 10% desse mesmo x, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com x menos 10%, pessoal. Se você transformar em décimos, você encontra 0,1. Ou seja, isso aqui é 0,1 de x, tá? E aí, se você tem 1x e tira 0,1 de x, você vai ficar com 0,9 de x. Então, esse é o nosso novo comprimento, tá? 0,9 de x. Esse é o novo comprimento. Diminuiu 0,1, tá? 10% é diminuir 0,1 de x. Se você observar, a largura era y, que eu chamei de y. Então, esse y vai aumentar. Esse y vai aumentar 10% dele. Ou seja, eu tenho um y, mais 10% é 0,1 de y. Tá bem? Nós já vimos que 10% é 0,1. Por que, professor, que 10% é 0,1? Ainda não entendi. Pessoal, 10% não é 10 sobre 100. Se você simplificar isso aqui, ó, você vai ficar com 1/10. E 1/10 é a mesma coisa de 0,1. Tá bem? Então, quando você quer 10% de alguma coisa, basta você multiplicar por 0,1. Então, ó, 1y mais 0,1 de y, se você fizer essa soma aqui, esse 1 com 0,1, você vai encontrar 1,1, tá? Porque ao somar 1 mais 0,1, você encontra 1,1, tá bem? Então, nós vamos ficar com 1,1y. Aqui, ó. Que vai ser a nova largura. Que aumentou 10%. Até aí, tudo bem? Agora, ele quer saber a área desse novo retângulo. Pessoal, para calcular a área desse retângulo, basta calcular a base vezes a altura, ou seja, o comprimento vezes a largura. Então, vai ficar 0,9x vezes 1,1y. E ao multiplicar isso aqui, a gente obtém quanto? A gente obtém 0,99xy. Porque esse 0,9 ao multiplicar por 1,1, vou até multiplicar aqui do lado para vocês verem. Ao multiplicar, a gente vai encontrar 9,9. Ao multiplicar por zero não altera em nada, nem precisava multiplicar por zero, tá? Aí, ó, uma casa decimal em cima e uma casa embaixo faz duas casas decimais. Então, duas casas decimais vai ser 2,9. Tá bem? Então, o número é 0,99. E x vezes y é xy. Agora, eu quero que você preste bem atenção que xy, nós sabemos quanto é x vezes y. Ó, aqui, ó, se eu chamei a base do retângulo inicial de x e a largura de y, então a área vai ser x vezes y, que é igual a quanto? 1.600, que a questão deu. Então, x vezes y é 1.600. A gente vai substituir aqui, ó. Está bem? Então, fazendo a substituição aqui, a gente vai encontrar que a área desse novo retângulo aqui, ó, a área dele vai ser igual a 0,99 vezes xy, só que xy é 1.600, então a gente substitui aqui, ó. E aí a gente multiplicando isso aqui, se a gente fizer a multiplicação, a gente vai encontrar
1584, tá bem? Não vou fazer essa multiplicação para a live para nossa aula não ficar tão extensa. Então, esse aqui é o nosso resultado final, ó, que bate com a alternativa B. Vamos agora para a questão 2 da nossa revisão. Questão 2, também eu peguei do Instituto Federal do Piauí, e a questão diz o seguinte, ó. Dois lados de um triângulo isósceles medem em centímetros x e 2x mais 10. Se o perímetro desse triângulo é 110 centímetros, então a razão entre a medida do maior lado e a medida do menor lado, nessa ordem, é igual a quanto? Então, pessoal, ele quer a razão do maior lado desse triângulo dividido para o menor lado. Só que a gente só encontra essa razão aqui se a gente descobrir quem é o menor e o maior lado, certo? Então vamos lá. Para ficar melhor de entender a questão, vou desenhar o triângulo para vocês. Ele falou que a questão é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com a mesma medida. Então vamos supor que esse aqui é o triângulo isósceles, tá? Esses ângulos são iguais. E esses dois lados aqui são iguais, ó. E esse lado, ele falou que mede x ou 2x mais 10. Se eu colocar x, pessoal, aqui, eu tenho que colocar x aqui, porque esses lados são iguais. E aí eu teria que colocar o 2x mais 10 aqui embaixo. Mas você observa que isso não ia dar certo, porque x mais x só vai dar 2x. E o critério da existência de um triângulo, qual é? Somando dois lados de um triângulo, tem que ser sempre maior do que o terceiro lado. E se eu pegar x mais x obtém 2x, isso aqui não é maior que o terceiro lado, que é 2x mais 10. Resumindo, não tem como os lados congruentes desse triângulo ser x, tá? Então, esses lados não podem ser x, só restou ser 2x mais 10. Então, daí, do critério da existência de um triângulo, nós sabemos que os lados iguais tem que ser o 2x mais 10. Até aí tudo bem? Então esse lado é 2x mais 10. E esse lado aqui também é 2x mais 10. E o outro lado vai ser x. Ou seja, o menor lado vai ser esse lado aqui. Tá bem? Agora, você sabe que o perímetro desse triângulo é 110. Com isso, dá para você encontrar o valor de x. Basta somar os lados desse triângulo em relação a x. Então, fazendo o perímetro desse triângulo em expressão algébrica, nós vamos ter 2x mais 10 mais 2x mais 10, somando os lados, tá? Mais x. Se a gente somar a quantidade de x, a gente vai obter aqui, ó, 2x mais 2x mais x, a gente obtém 5x. E esse 10 mais esse 10, como é todos dois positivo, vai dar 20 positivo. Então, a gente sabe que 5x mais 20 é igual a 110. Resumindo, 5x é igual a 110 menos, esse 20 está positivo, passa negativo. Ou seja, 5x é igual a 90. O x vai ser igual. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. E se a gente dividir 90 por 5, a gente vai encontrar 18. Esse é o valor do x. Sabendo o valor do x, agora a gente vai saber quanto é o menor lado e o lado maior. Ó, o menor lado é o x. A gente sabe que ele vale 18, então o menor lado é 18 centímetros. O menor lado desse triângulo é 18 centímetros. Tá bem? Agora, esse lado aqui, ó, é 2 vezes x mais 10. Então, para calcular esse lado, basta fazer 2 vezes o x, que é 18, mais 10. Se a gente fizer 2 vezes 18, vai dar 36. Somando com 10, vai dar 46. Ou seja, esse lado aqui é 46 e esse lado é 46. Se você tiver com dúvidas, pode somar todos os lados que vai dar 110, tá? Então, ele quer o maior lado sobre o menor. Qual é o maior lado? Ele quer a razão do maior sobre o menor, né? Qual é o maior lado? 46.
Então, a nossa razão vai ser 46 sobre 18. Simplificando por 2, a gente vai encontrar 23 sobre 9. Porque ao simplificar por 2, simplifica em numerador e denominador, tá? Que bate com a questão letra B. Vamos agora para a questão 3, de 15 que nós vamos resolver aqui. Questão 3 diz o seguinte, ó. O valor de uma motocicleta que era vendida por 16 mil sofreu 2 aumentos sucessivos de preço. O primeiro foi 5% e o segundo foi 2%. Pode-se afirmar que esses 2 aumentos sofridos por o valor da motocicleta correspondem a um único aumento de quanto? Pessoal, isso aqui é tipo uma pegadinha, tá? Porque se você vê um aumento de 5%, mais um aumento de 2%, você vai pensar logo em somar. 5 mais 2, 7%. Aí você vê o 7% aqui e você marcaria. Só que se você fizesse isso, você erraria a questão, tá? Esse tipo de aumentos sucessivos, a gente calcula de outra maneira, tá? Por exemplo, vamos supor que o preço da motocicleta não fosse 16 mil. Vamos calcular 5% e 2% de um valor menor, tá? Vamos supor, não vou trabalhar com motocicleta, vamos supor que fosse uma camisa. Essa camisa custa 100 reais. E ela sofre um aumento de 5% e depois um aumento de 2%, tá? O primeiro aumento de 5%, em cima de 100, vai aumentar 5 reais. Ou seja, se era 100 com 5%, vai custar 105. Agora, a camisa sofre um novo aumento de 2%, em cima de 105, tá? Então, 105 mais 2% de 105. Quanto é que vai dar isso aqui? Pessoal, 105 mais 2% de 105, 2% é 2 sobre 100. É a mesma coisa de 0,02. Então, a gente vai multiplicar 105 por 0,02. Então, a gente pega 105 e multiplica por 0,02, tá? Fazendo isso, a gente encontra 2,10. Então, vai ser 105 mais 2,10. Se a gente somar 105 mais 2,10, a gente vai obter 107,10. Tá bem? Porque décimo a gente soma com décimo, vai dar 10 décimos. 5 com 2 vai dar 7, então vai dar 107. Então, pessoal, se a camisa era 100 reais e passou a custar 107,10, então o aumento foi de quanto? Foi de R$ 7,10, ou seja, foi de 7,1%. Então, aumentar 5% e em seguida aumentar 2% é a mesma coisa de você aumentar 7,1%. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Então, esse tipo de questão é bom você ficar por dentro dela, tá? Não importa o valor que a questão diga, você sempre pode usar como cálculo sempre o número 100. Por que, professor, usar o número 100? Porque 100, ele já é a 100 partes, tá? Então, você já pode usar ele como 100%. Então, 100 aumenta 5%, vai para 105. Fica melhor de calcular as porcentagens, tá bem? Por isso que eu usei o número 100, tá? Só... Tem outras maneiras de resolver por meio de álgebra, mas aí o cálculo ia ficar muito extenso. Então, se você aprender dessa maneira, dá de resolver na sua prova de boa. Vamos agora para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte, ó. O valor numérico da expressão kx² mais 4x menos 5 elevado à quinta potência para x igual a 1 é 32. Qual o valor da expressão 2 elevado a k? Então, primeiro a gente tem que saber qual é o valor de k, né? Pessoal, para calcular o valor de k, basta substituir o x pelo valor que a questão deu, que é 1. Então, a gente vai copiar novamente a expressão aqui, ó.
E agora eu vou substituir por 1. Ao substituir por 1, aonde tem x, a gente coloca 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso vai ser igual. Esse 1 aqui ao quadrado vai dar 1. Então vai multiplicar k, vai ficar 1k. Que é a mesma coisa de k, tá? Só o k sozinho, se quiser colocar. Mais 4 vezes 1 é 4. 4 menos 5. Eu posso fazer logo este cálculo aqui, ó, de 4 menos 5. Ou seja, 5 menos 4 vai dar 1. Sinal do maior, negativo. Então isso aqui vai dar 1 negativo, tá? Se você tem 4, tem 5 e tira 4, vai ficar 1. Sinal do maior negativo, então o resultado aqui é negativo. Então esse aqui, ó, vai dar 1 negativo. Até aí tudo bem? Então vou ficar com 1k menos 1. Elevado à quinta potência, gente. Isso aqui não é o 2, tá? Isso aqui é o 5, perdão aí. Elevado à quinta potência. Aí, ó, você observa que k menos 1 elevado à quinta potência tem que dar quanto? 32. Se você decompor o 32, se você fizer a decomposição dele em fatores primos, dá por 2 vai dar 16, por 2 de novo vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Você encontra 1, 2, 3, 4, 5. Então 32 é a mesma coisa de 2 elevado à quinta potência. Então a gente tem que calcular que o k menos 1 tem que ser quanto? Tem que ser 2, ou seja, k menos 1 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Porque a gente fatorou 32 e encontrou 2 elevado à quinta, certo? Até apagar aqui. Aí, ó. Nós vamos ter que k menos 1 tem que dar 2. Porque aqui é o mesmo expoente. Então, k menos 1 tem que ser 2. Logo, k tem que ser 2. Esse 1 está negativo, passa positivo. Logo, k só pode ser o número 3. Encontremos o valor de k. A questão pede 2 elevado a k. Se a gente acabou de descobrir o valor de k, então 2 elevado a k fica fácil de calcular. É a mesma coisa de 2 elevado a 3. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar, se a gente calcular 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então nosso gabarito aqui é a alternativa A. Vamos agora para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte, ó. Isso aqui é do Instituto Federal do Piauí, do ano 2018, diz o seguinte: um determinado tecido tem 37,5 metros de comprimento e precisa ser cortado em 25 retalhos do mesmo tamanho. Em centímetros, qual é o comprimento de cada retalho? Pessoal, em centímetros a questão pediu. Em centímetros. Então você tem que transformar os 37,5 metros em centímetro. Então a gente tem 37,5 metros para transformar em centímetro. Isso aqui é quantos centímetros? Pessoal, 1 metro é a mesma coisa de 100 centímetros, certo? Então, para transformar de metro para centímetro, você vai multiplicar por 100. Porque cada metro é 1 centímetro, então a gente vai multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, a vírgula se desloca duas casas. Ou seja, se era 37,5 e vai deslocar duas casas, a gente vai preencher a outra casa após o 5 com 0. Também a vírgula está aqui, ela desloca duas casas, então ela vem para cá. Então vai dar 3.750 centímetros. Ao multiplicar isso aqui por 100, tá? Então, um determinado tecido tem 3.750 centímetros. Agora você vai dividir para a quantidade de retalhos, que é 25. Então a gente vai dividir o tecido, dividir para a quantidade de retalhos, que é 25 retalhos. Ao dividir, a gente vai encontrar o tamanho de cada retalho, que é o que? O comprimento, tá? Que vai ser uma dessas alternativas. Ó, 3 não dá, que é menor, 37. 37 vai dar 1. Por que não dá 2? Porque 2 vezes 25 é 50, é maior, então vai dar 1. 1 vezes 25 é 25, para chegar em 37 falta 12. Se a gente fizer a subtração, vai dar 12. Abaixando o 5 fica 125, que vai dar 5. 5 vezes 25 dá 125. Para 125 não resta nada. Abaixa esse zero aqui, e aí coloca ele aqui, porque você não vai mais dividir, tá?
E aí deu 150, que nos dá o gabarito letra A. Vamos agora para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte, ó. Em um triângulo ABC, os lados AB, AC e BC medem 24. O AB mede 24. O AC mede 32 e o BC mede 40, respectivamente. Um triângulo DEF, semelhante ao triângulo ABC, tem seu menor lado medindo 42 centímetros. Então, qual é o comprimento, qual é o perímetro do triângulo DEF, do triângulo DEF? Então, qual é o comprimento desse triângulo? Pessoal, vamos desenhar os dois triângulos, fica melhor de resolver a questão. Os triângulos são todos de lados diferentes. Então, vamos fazer aqui, ó. Esse aqui é o primeiro triângulo. Os lados dele é 24. AB é 24. AC é 32. E BC é 40. Pronto, desenhamos nosso triângulo. O segundo triângulo, DEF, vou desenhar ele também. Falou que o menor lado vai medir 42, então nós temos que esse triângulo vai ser maior, tá? Se ele é semelhante, ele tem que ser bem parecido. Vamos supor que ele é esse, só um exemplo, tá? O menor lado é 42, que é o lado DE. E ele quer saber o perímetro desse triângulo. Se ele é semelhante com esse, tem que ter um critério de semelhança, tá? Então, o menor lado é 42 centímetros. Então, saiu do 24 e chegou no 42. A gente tem que usar semelhança. Ou seja, 24 está para 42, assim como, eu vou chamar aqui de x e de y, assim como 32 está para x, tá? Outra maneira para encontrar o valor de y é você fazer 40 está para y, assim como 24 está para 42, tá bem? Se você calcular isso aqui, você encontra o valor de x e de y. Professor, mas precisa fazer esses cálculos? Ó, se você quiser utilizar proporção, tá? Dos lados. Agora, se você não quiser utilizar, que eu indico que seja mais rápido, você pode fazer o seguinte. Pode encontrar qual o valor ao sair do 24 para chegar no 42, por quem foi multiplicado, tá? Então, para encontrar este valor, basta você pegar o maior, resolvendo de outra maneira, tá? Vou até apagar aqui. Se você fizer isso meio para os extremos, dá de resolver dessa maneira aqui. Vou deixar aqui do lado. Essa aqui é uma maneira de resolver. Vamos resolver de outra maneira. A gente vai encontrar a razão de proporção, o valor, tá? Então a gente pega o 42, que é o menor lado do triângulo maior, e o 24, que é o menor do lado do triângulo menor. E divide 42 por 24, para a gente encontrar o critério de a razão, tá bom? Ó, para fazer essa divisão é melhor simplificar. A gente simplifica por 2, vai encontrar 21. E aqui você vai encontrar 12. Aí dá para simplificar por 3, ó. Você vai encontrar 7. E aqui você vai encontrar 4. Então, a nossa razão de proporção é 7 sobre 4. Com isso é melhor para fazer a multiplicação. Você pegar 7 sobre 4. É a mesma coisa de você pegar o lado maior, x, sobre o lado menor, 32. Aí fica mais fácil de encontrar o valor de x, tá? Então vamos lá. 4x é igual a 7 vezes 32. X vai ser igual a 7 vezes 32 dividido por 4. Logo, x vai ser igual. Ó, nessa divisão aqui, você pode dividir logo 32 por 4. Então, o x vai ser 7 vezes 32 dividido por 4, você encontra 8. Então, o valor do x vai ser 56.
Então encontrei um valor de x, 56. Agora vamos encontrar o valor do y. Para encontrar o valor do y, você usa a mesma coisa, tá? A mesma regra de 3. Só que agora a gente vai usar o y, o lado maior, sobre o lado menor, que é 40. É a mesma coisa da razão, 7 sobre 4. Você observa que aqui ficou bem fácil para encontrar, tá? Porque aqui, ó, o 40 é múltiplo de 4, então o y tem que ser múltiplo de 7. Fica bem fácil. Vamos fazer mesmo regra de 3 para ser mais fácil de entender por vocês, tá? Então, 4y é a mesma coisa de 7 vezes 40. Y vai ser 7 vezes 40 dividido por 4. Y vai ser igual a 7. Vamos fazer só essa divisão aqui, ó. 40 dividido por 4, você vai encontrar 10. Então, 7 vezes 10. Logo, y vai ser igual a 70. Tá bom? Mas aqui de cara dava para saber que era 70, ó. Porque de 4 para chegar em 40 foi multiplicado por 10. Então, a mesma coisa você ia fazer aqui em cima. 7 vezes 10, 70. Tá? Outra maneira de resolver. Então, nós já encontramos o terceiro lado, que é 70. O nosso triângulo DF, a gente já encontrou os três lados. Ele quer o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos três lados. Então, vamos lá. O perímetro, como é a soma dos três lados, a gente vai somar 42 mais 56 mais 70. Ao somar isso aqui, a gente vai encontrar. Aqui, esse mais esse dá 98. 98 mais 70. 98 mais 70 vai dar 168 centímetros. Que bate com a letra E. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra E. Tá? Vamos agora para a questão 7. Questão 7 diz o seguinte, ó. Essa aqui é do Instituto Federal do Maranhão, ano 2018. Sabe-se que 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes p elevado ao quadrado é a forma fatorada do número 3600. Qual é o valor da expressão m mais n mais p? Pessoal, esse tipo de questão é muito fácil. Ó, quando ele fala forma fatorada, você tem que fatorar esse número aqui, 3600. Ao fatorar 3600 em fatores primos, você vai encontrar essa formazinha aqui, ó, fatorada, tá? Então vamos lá, fatorar. Por 2 vai dar 36, 18, então vai dar 1.800, 3.600. Por 2 de novo, 900. Por 2 de novo, 450. Por 2 de novo, 225. Já não dá mais por 2, tá? Mas você observa que dá por 3. Vamos dividir por 3. 22 vai dar 7. Sobra 1, aí fica 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 225 dividido por 3 vai dar 75. Por 3 de novo, vai dar 25. Aí 25 não é mais divisível por 3, porque a soma dá 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, a gente vai dividir agora por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Por 5 novamente vai dar 1. Aqui, ó, você observa que você encontrou 4, 2, 2, 3 e 2, 5. Então, a nossa forma fatorada aqui vai ser 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado, tá? Então, com isso, a gente sabe que o m vai ser 4, tá bem? Porque 2 elevado a m aqui, ó. E aí ficou 2 elevado a 4, então o m é 4. 3 elevado ao quadrado. Então, com isso, a gente vai saber que o 3 o n é 2. Porque o valor do expoente aqui é 2, tá? Esse expoente. E 5 elevado ao quadrado. Com isso, a gente sabe que o p é o 5. Então, mais 5. Somando isso aqui, você vai encontrar 11. Que bate com a alternativa letra C.
Vamos agora para a questão 8. Questão 8 diz o seguinte, ó. 20 operários, essa aqui é do Instituto Federal do Maranhão, 2017. 20 operários construíram 1/3 de certa obra em 18 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo-se a mesma produtividade, em quantos dias 30 operários, trabalhando 8 horas por dia, concluiriam o restante da obra. O restante dessa obra. Pessoal, se ele construíram 1/3, ficou faltando 2/3, tá? Então vamos lá. Construir 1/3, primeiramente vamos separar as grandezas. 1/3 da obra em 18 dias, que é a quantidade de dias, que é a quantidade da obra, e trabalhando 6 horas por dia, quantidade de horas por dia, tá? 6 horas. Aí, ó, mantendo-se a mesma produtividade, em quantos dias? 30 operários. Aqui aumentou para 30. Opa. Pessoal, quantidade de operário aqui é 20. Tinha esquecido de colocar. 20 operários. Agora aumentou para 30. 30 operários. Trabalhando 8 horas por dia. Concluirão o restante da obra em quantos dias? Aí eu chamo de X, o restante de obra. E qual é o restante da obra? Se foi concluído 1/3, ficou faltando 2/3. Tá bem? Aqui, ó, a grandeza é a regra de 3 compostos que você tem que utilizar, porque você tem mais de 2 grandezas. No caso, você tem 4 grandezas. Quantidade de operário, a obra construída, a quantidade de dias e as horas por dia trabalhado. Então, você pega a quantidade de dias, que tem um X, e você compara com as outras grandezas, tá? Essa é a maneira de resolver. Você vê que a quantidade de dias, ó, se a quantidade de horas trabalhadas aumentaram, a quantidade de dias aumenta ou diminui? Diminui. Então, isso aqui é inversamente proporcional, tá? Essas duas. Agora, vamos pegar a quantidade que a gente está querendo e comparar com a quantidade de obra. Pessoal, se a quantidade de obra aumentou, a quantidade de dias também vai aumentar? Vai aumentar. Então, essa aqui é diretamente proporcional com essa, porque uma aumenta, a gente sabe que a outra vai aumentar. Agora, a gente vai pegar a quantidade de dias e comparar com a quantidade de operário. Pessoal, se 20 operários leva 18 dias para construir uma quantidade de obra, 30 operários vai levar mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, essa aqui aumenta e essa aqui diminui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que, como essas duas são inversamente proporcionais, a gente vai inverter elas. Então, vai ficar o seguinte. 18 sobre x vai ser igual a 1/3 sobre 2/3, que multiplica. Essas aqui, ó, como elas são inversamente em relação à quantidade de dias, a gente vai inverter. Então, aqui vai ficar o 30, aqui vai ficar o 20. Aqui vai ficar o 8 e aqui vai ficar o 6. Agora é só calcular, tá? Então, a gente vai trazer esse cálculo aqui, ó, para cá para baixo, para a gente calcular aqui embaixo. Então, fazendo esse cálculo aí, a gente vai ficar com 18 sobre x é igual a 1/3 sobre 2/3. Ó, divisão de fração, o que que a gente faz? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2/3, então 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. Quando você faz isso, você vai ficar com 3 sobre 6, que é a mesma coisa de 1/2, tá? Porque basta simplificar esse com esse. Poderia ter feito antes, tá? Aqui, ó, simplificando por 3, dá 1/2, tá bem?
Então a gente sabe que isso aqui é 1/2. O resultado disso aqui, ó. Esse com esse. Vezes. Esse aqui, ó, simplificando por 10, você vai ficar com 3/2. Corta esse 0 com esse 0. Esse 8 e esse 2 e esse 6 a gente pode simplificar por 2. Vai ficar 4/3. Agora, fica melhor para calcular, porque todos os números são pequenos, tá? Então a gente vai ficar com 18/x. Multiplicando em cima aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 4, você vai encontrar 12. E embaixo, 2 vezes 2 vezes 3, você vai encontrar 12. Multiplicando aqui, ó, você vai encontrar que 12x é igual a 12 vezes 18. Como esse número, esse 12 está nos dois membros, você pode observar que esse x só pode ser o 18. Nesse exato momento você pode fazer isso, tá? Então x vai ser igual a 12 vezes 18 dividido por 12. Ó, esse 12 dá para dividir por esse 12 que dá 1, e que multiplica 18. E 1 vezes 18 é o próprio 18. Então, aumentando a quantidade de horas e a quantidade de operários, mas como também aumentou a quantidade da obra, a quantidade de dias vai se manter, tá bom? 18 dias. Essa é a nossa solução. Vamos agora para a questão 9. A questão 9 é do Instituto Federal do Maranhão, no ano 2017. Diz o seguinte, ó. Pedro perguntou a idade do seu professor de matemática, que prontamente respondeu: minha idade é a raiz inteira da equação 5x² menos 22x menos 75 igual a 0. Qual é a idade desse professor? Pessoal, tem duas maneiras de você resolver esse tipo de equação e encontrar as raízes, tá? Você pode resolver pela soma e produto das raízes, que é mais fácil e mais rápido, tá? Porque a soma nada mais é do que menos b sobre a. E o produto das raízes nada mais é do que c sobre a. Se você souber disso, você encontra a soma. A soma vai dar menos, só que aqui já tem um menos, então fica menos com menos mais 122 sobre 5. Isso aqui é o resultado da soma. E do produto, o produto vai ser C, 75, negativo, sobre 5. Então, 75 sobre 5, você dá para dividir. Você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 15. Quer dizer que o produto das raízes é 15. Mas a soma é 122 sobre 5. A soma, você observa que não dá um resultado inteiro. Quer dizer que uma raiz é um número inteiro e a outra não é. Tá bem? Se você dividir 122, que é a soma, por 5, você vai encontrar 24,4. Então, isso aqui é a soma das raízes, 24,4. Mas o produto das raízes é 15. Você observa que com a soma e o produto ainda não dá de saber qual é as duas raízes, tá? Só se a soma fosse o número inteiro. Então, pela soma e produto não dá de resolver esse tipo de questão, tá bem? Porque tem uma raiz inteira e uma raiz que não é inteira. Então, a única maneira é você ir por Bhaskara, tá? Então, vamos lá, fórmula de Bhaskara. Primeiro, você vai atrás do valor do delta. Aí você tem que saber a fórmula do delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, menos 122 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 75. Então, o delta vai ser 122 vezes 122, aqui ó, 122 ao quadrado. É 122 vezes 122. Se você multiplicar isso aqui, 2 vezes 122 dá 244. 2 vezes novamente vai dar 244 novamente. Por 1 agora. 2, 2, 1. Somando isso aqui, 4, 8, 8, 4. Então dá 14.800.
14.884. Isso é o valor dessa potência aqui, tá? Então, 14.884 menos. Agora, eu vou eliminar isso aqui, ó, para continuar os cálculos. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 75. Se você pegar 20 vezes 75, isso aqui é fácil de fazer. Primeiro você multiplica só pelo 2. 2 vezes 75 é 150. Esse zero aqui você acrescenta aqui, ó. Então, 20 vezes 75 é 1.500. Então, e esse menos com esse menos vai dar mais. Então, aqui é mais, tá? Mais 1.500. Então, a gente vai encontrar o valor do delta agora, ó. 14.884 com mais 1.500, você vai encontrar 4 com esse 0 é 4. 8 com esse 0 é 8. Esse 8 com esse 5 dá 13, vai 1. Esse 2 com esse 4 vai dar 16. E esse 1, 1. Então, o nosso delta é 16.384. Vou apagar aqui para nós continuar a multiplicação desse lado aqui. Para ir para a fórmula de Bhaskara agora, tá? Você sabe que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido para 2a. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar x é igual a menos b, só que o b já é negativo. Com esse negativo fica positivo. Então, vai ficar 122 positivo, tá? Porque esse menos com esse menos vai dar mais. Aí, mais ou menos, a raiz quadrada do delta. Quem é delta? 16.384. Tudo isso dividido para 2 vezes a. Só que o a é 5. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. X vai ser igual a 122. Mais ou menos. Agora a gente vai calcular a raiz quadrada desse número. 16.384. Ó, para você calcular a raiz desse número, você tem que simplificar ele, tá? Caçar os fatores primos dele. Então a gente vai decompor ele, fazendo a fatoração, tá? Fazendo a fatoração, como ele é par, a gente começa pelo 2. 16 vai dar 2, 38 vai dar 19 e 4 vai dar 2. Por 2 de novo, esse 8 vai dar 4, esse 19 ele vai dar 9, sobra 1, e aí fica 12, 12 dá 6. Pronto. A metade de 8.000 é 4.000, a metade de 192 é 96. Por 2 de novo, a metade de 4.000 é 2.000. A metade de 96 é 48. A metade de 2.000 é 1.000. A metade de 48 é 24, então fica 1.024. A metade de 1.000 é 500. A metade de 24 é 12, então vai ficar 512. Por 2 de novo, a metade de 500 é 250. Mas aqui é 512, tá? Então vai ficar 552. Vamos lá. 5 vai dar 2. 11. 11 por 2 vai dar 5, sobra 1. Então, a metade de 512 é aqui, 256. Por 2. A metade de 2 é 1. A metade de 5 é 2 e sobra 1. Fica 16. 16 vai dar 8. Então, a metade de 256 é 128. Por 2 de novo. A metade de 12 é 6. E aqui a metade é... Continuando a decomposição de 64, vai dar por 2. Que vai dar 32. Que dá por 2. Que vai dar 16. Que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Aí, ó, já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 16.384 é a mesma coisa de 2 elevado a 14, tá? Dividido por 10. Então, x vai ser igual a 122, mais ou menos. 2 elevado a 14, a raiz quadrada de 2 elevado a 14, basta você dividir pelo índice aqui da raiz. A raiz quadrada do índice dela é o 2, então 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o resultado disso aqui é 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 é quanto? Ó,
2 elevado a 7 é a mesma coisa de 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Multiplicando isso aqui tudo, a gente vai encontrar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64, e 2 vezes 64, 128. Então a raiz quadrada de 16.384 é 128. Então a gente pode colocar o 128 aqui, ó. Utilizando a primeira soma em cima, você vai encontrar que o x', utilizando a soma, vai dar 250 dividido por 10. E ao dividir esse 250 por 10, você vai encontrar 25. Quer dizer que uma das raízes é 25. A outra raiz é utilizar o sinal negativo. Ao utilizar o sinal negativo, você tem 128 menos 122. Você vai ficar com menos 8, tá? Porque utiliza subtração, prevalece o sinal do maior, que é o 128. Dividido por 10, que é a mesma coisa de menos 0,8. Ó, ele diz que é para utilizar a raiz inteira. A raiz inteira é 25. Então quer dizer que a idade do professor é 25 anos, tá? Que nos dá como resposta alternativa é. É isso, gente. Essa questão aqui foi mais um pouquinho demorada que as outras. Vamos agora para a questão 10. Questão 10 diz o seguinte, ó. Um investidor fez uma aplicação de 2 milhões ou 22 mil, tá? Um investidor fez uma aplicação de 22 mil durante um ano com 5% ao trimestre. Quais os juros simples dessa aplicação? Pessoal, 5% ao trimestre quer dizer que a cada 3 meses era 5%. Ele fez durante um ano isso aí. Então, um ano tem quantos meses? Tem 4. Um ano tem 12 meses. Se a gente dividir 12 meses em trimestre, vai dar 4 trimestres, tá? Então, a nossa porcentagem que vai ser calculada naquilo ali é 4 vezes 5%, que vai dar 20%. Professor, por que 20% ao ano? Porque a porcentagem que ele deu está ao trimestre. Só que a aplicação dele é ao ano. Então, você tem que transformar esse 5% ao trimestre para ano, tá? Então, se 3 meses é 5%, 6 meses vai ser o dobro, 10%. 8 meses vai ser o triplo, 15%. E 12 meses vai ser o quadruplo, 4 vezes 5%, que dá vai 20%, tá? Para ficar melhor de você entender, eu vou tentar fazer aqui de outra maneira. Tá bom? A aplicação do investidor foi de 22 mil ao ano. Só que a nossa porcentagem é 5% ao trimestre, ou seja, a cada 3 meses. Só que um ano são quantos meses? São 12 meses. Então a gente vai dividir 12 meses por 3. Ao dividir isso, a gente vai encontrar 4 trimestres. Então um ano tem 4 trimestres. Então a gente vai pegar esse 4 e multiplicar pelo 5%. Se é 5% ao trimestre, então é a mesma coisa de 20% ao ano. Tá bom? Então a gente não vai mais trabalhar com os 5%. A gente vai trabalhar com 20%, tá? Porque é referente ao ano que ele fez a aplicação durante o ano. Então vamos lá. Ó, juros simples, a fórmula dos juros é essa. Juros é igual a CIT. Em que o J é os juros que a gente quer. O C é o capital, 22 mil. O I é a taxa de porcentagem, que é 20%. E o tempo é o ano. Como a gente quer o ano, a gente coloca só 1, tá? Porque a porcentagem já está em ano, tá bom? Isso é um ano, então a gente multiplica só por 1. Fazendo isso, os juros vai ser igual a 22 mil vezes 20 dividido por 100.
Ao dividir por 100, você pode eliminar esse 0 com esse e esse 0 com esse. Em cima, você vai ficar com 2 vezes 2.200, tá? 2 vezes 2.200 vai dar 4.400. Então, esse aqui é o nosso juros durante o ano, tá bem? Porque ao dividir por 1 vai dar a mesma coisa. Não é tão difícil, tá? O importante é você saber transformar. Se tiver em mês, você transformar a porcentagem em ano. Estava em trimestre, você transforma para ano. Fazendo o quê? Multiplicação. A cada trimestre aumenta 5%. Então, um ano tem quantos trimestres? Tem 4. Então, aumenta 4 vezes 5%, 20%. Vamos agora para a questão 11. Questão 11 diz o seguinte, ó. Essa aqui é do Instituto Federal do Piauí, no ano de 2018. Um caixa eletrônico de um banco só libera notas de R$10 e notas de R$50. Se uma pessoa retirar desse caixa R$680, recebendo 20 notas, quantas notas de R$10 e quantas notas de R$50 ele obterá, respectivamente? Pessoal, eu tenho R$680. Só que esses R$680 eu só posso receber em notas de 10 e notas de 50. O que você vai trabalhar nesse tipo de questão é com sistema, tá? Você vai montar duas equações. Você sabe que as notas de 10, a quantidade de nota de 10, mais a quantidade de notas de 50, tem que dar R$680. Outra coisa que a questão falou que só são 20 notas, ou seja, x mais y é igual a 20. Pronto, montei o sistema, tá bem? Com as duas equações. Novamente, ó. A quantidade de nota de 10 eu vou multiplicar por x, que é a minha quantidade de nota de 10. A minha quantidade de nota de 50 eu chamei de y, então vou multiplicar por y. Isso tem que dar 680. A quantidade de nota é 20 notas, então x mais y é igual a 20. O que você faz agora? Você multiplica por 10. Essa aqui por menos 10, para poder eliminar esse x, tá? Multiplicando essa aqui por menos 10, você vai ficar com menos 10 aqui, menos 10 aqui, e menos 10 vezes 20, que vai dar menos 200, tá? Tá bom? Vamos fazer de novo novamente, para você entender. Ao multiplicar essa segunda linha por menos 10, você vai obter. A primeira linha você já tem 10x mais 50y menos 680. Eu coloquei o número primeiro para ficar melhor de resolver a equação, tá? Resolver o sistema. Ao multiplicar por 10 aqui, você tem menos 10x menos 10y menos 200 aqui. Porque tu multiplicar tudo por 10 aqui, como o 10 é negativo, fica tudo negativo. Então, menos 10 aqui. E 10 vezes 20 é 200. Só que aqui é mais e aqui é menos. Então, fica menos 200, tá? Aqui você aplica a soma agora, ó. 10x menos 10x vai dar 0x, tá? 50y menos 10y vai dar 40y. E 680 menos 200 vai dar 480. Agora, o y vai ser igual a 480 dividido por 40. Essa divisão eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, o nosso y vai ser igual a esse 0 corta com esse. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4 vai dar 12. Então, 480 dividido por 40 vai dar 12. Encontremos o nosso y. Precisa a gente encontrar o x? Não precisa, porque, ó, respectivamente, x e y. O y é a quantidade de nota 50, tá aqui, ó, 12. Só tem uma alternativa com 12.
Então, o nosso y, o nosso x vai ser quanto? Vai ser 8. Tá bom? Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa D. Mas, se você quiser, você pode resolver aqui, ó, na segunda equação. Se x mais y é igual a 20, que é a quantidade de notas, e o y é 12, quem somado com 12 vai dar 20? Então, o x só pode ser o 8. Tá bem? 8 mais 12 é 20. Que nos dá a alternativa D. Vamos agora para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte, ó. Em um dado retângulo, a diagonal mede 26 centímetros e forma um ângulo de 60 graus com um dos lados. Qual o perímetro desse retângulo? Então vamos lá. Pessoal, aqui é o retângulo. Aqui é a diagonal. E você sabe que todo retângulo, esse ângulo aqui é reto, ou seja, aqui forma um triângulo retângulo. A questão diz que a diagonal mede 26. E o maior, ó, um dos ângulos mede 60. Um dos ângulos mede 60. Pessoal, se aqui é o ângulo reto, e um dos ângulos mede 60, quer dizer que o outro ângulo vai medir 30. Por quê, professor? Porque num triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Se você já tem 90 aqui, ó, quer dizer que os outros dois ângulos tem que dar 90. Tá bom? Porque 180 mais esse 90 vai dar 90. Então esse com esse tem que dar 90. Se um deles é 60, o outro é 30. Aí qual é o maior? O maior é aquele que forma a maior abertura. Como esse aqui está oposto à base do retângulo, então esse aqui é o maior. Então esse aqui é 60 e esse aqui é 30. Tá bem? Pessoal, esse triângulo aqui, ele é conhecido como triângulo egípcio. Uma forma de você calcular o lado dele é que o lado que está oposto ao maior lado mede a metade da hipotenusa. Quem é a metade da hipotenusa? É 13. Quem é que está oposto ao maior lado é a base, que é oposto ao ângulo de 60. Então ele mede 13 raiz de 3. E o lado que está oposto ao menor ângulo de 30 mede somente a metade da hipotenusa, que é 13. Tá bem? Com isso dá de você calcular o perímetro. Que se aqui é 13, aqui também vai ser 13. Se aqui é 3 raiz de 3, aqui também é 3 raiz de 3. Como a questão pede o perímetro, basta você somar. Esse com esse vai dar 26 raiz de 13. E esse com esse vai dar 26. Ou seja, o nosso perímetro é igual a 26 raiz de 13 mais 26. Se você olhar para as alternativas, não tem nenhuma opção dessa. Mas se você simplificar, colocando 26 em evidência, você vai ficar com 26, que multiplica, ó, raiz de 3, raiz de 13 mais 26 dividido por 26 só dá 1. Então, nosso gabarito é 26, que multiplica a raiz de 13 mais 1. Que é a mesma coisa de 26, que multiplica 1 mais raiz de 13. Que está na alternativa C. Vamos agora para a questão 13. Essa aqui é do Instituto Federal do Maranhão. O ano dela foi 2017. Diz o seguinte, ó. Considerando os ângulos formados pelas retas paralelas e que foram interceptadas pelas retas R e S, conforme a figura, podemos concluir que a medida do ângulo é igual a... Pessoal, faltou informação aqui, mas ele quer saber a medida do ângulo 2x menos 11, tá? Qual é o valor desse ângulo? Então vamos lá. Se aqui é 123, aqui também vai ser 123. Se aqui é
é 108. Aqui também é 108. Pessoal, se aqui é 108, esse aqui vai ser quanto? Para ficar melhor, eu vou dar um zoom aqui na questão para vocês, tá? Ó. Se aqui é 108, esse ângulo aqui é o que falta para 180. Falta quanto? Falta 72. Só que esse ângulo aqui, se você observar, ele é esse mesmo aqui. Então esse aqui, ó, é 72 também. Ó, se você observar, esse ângulo aqui, ele é esse aqui. E esse ângulo que fica aqui, vai ser esse aqui. Então qual vai ser esse ângulo aqui? Se aqui é 123, falta quanto para 180? Falta 57. Então esse aqui vai ser 57. Então aqui nós temos que um é 57 e o outro é 72. Pessoal, se um é 57 e o outro é 72, então esse ângulo aqui, ó, como ele é o ângulo externo ao triângulo, ele é igual à soma dos outros. Quem acompanhou as minhas aulas passadas, eu já expliquei esse teorema. É o teorema do ângulo externo de um triângulo. Então esse ângulo aqui, ó, ele é igual à soma desses dois aqui. Toda vez, vou até explicar de novo. Toda vez que eu tenho um triângulo, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse, e eu quero esse ângulo que está fora, esse ângulo aqui ele vai ser igual à soma desses dois, ou seja, esse ângulo aqui é x mais y toda vez, tá bom? Esse ângulo é sempre a soma dos dois ângulos não adjacentes, ou seja, esse ângulo aqui ele é a soma dos dois ângulos do triângulo não adjacente a ele, tá bom? E então 2x menos 11 é a mesma coisa de 57 mais 72. Se a gente somar isso aqui, ó, vai encontrar 129. Então esse ângulo aqui ele é igual a 129, tá? 129. Agora, se a questão quiser o valor do x, a gente tem que resolver até encontrar o valor de x. Ó, como aqui não tem nenhuma opção igual a 129, é porque a questão queria realmente o valor de x. Então vamos lá. Então nós temos 2x menos 11 é igual a 129. Então 2x ele é igual a 129 mais 11. Então 2x ele é igual a 140. Logo x vai ser igual a 140 dividido por 2. X vai ser igual a 70. Aí sim, agora as opções tem um 70. Ó. Então é porque como na hora de eu escrever eu esqueci de colocar o x aqui. Ó. Podemos concluir que a medida do ângulo x é igual a 70, tá bom? Foi somente isso que eu esqueci na hora de resolver a questão. Vamos agora para a questão 14. Questão 14 diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, sabendo-se que AB é congruente a AC e que M é o ponto médio do lado BC, determine a medida de x mais y. Pessoal, se essa reta é ponto médio aqui, quer dizer que ela é bissetriz, ou seja, se aqui é 42, esse ângulo aqui também vai ser 42, tá? Por outro lado, se AB é igual a AC, então esses lados são congruentes. O que diz? Que esse ângulo ele é congruente com esse ângulo.
Então posso colocar o x aqui também. E aí eu posso resolver essa questão de duas maneiras. Trabalhando somente com esse triângulo aqui, ó. Porque eu sei que aqui é x, e aqui é y, e aqui é 42. Então ele quer saber quanto é x mais y. Eu sei que x mais y mais 42 tem que dar, como não pertence a um triângulo aqui, a soma dele tem que dar 180. Então esse aqui tem que dar 180. Então x mais y, ele é igual a 180. Esse 42 está positivo, passa negativo. Então x mais y é igual a 180 menos 42. 180 menos 42 é 138. Então achamos a nossa solução. X mais y é igual a 138. Tá bom? Isso porque eu concluí que esse ângulo C ele é igual ao ângulo B. Por que isso acontece? Porque esse triângulo ele é isósceles. Esse lado é igual a esse. Tá bom? Aqui, ó, a B é igual a C. Por isso que eu tirei o X daqui e coloquei aqui, ó. Outra maneira de resolver, só que ia ser mais longa, era se eu fizesse o seguinte, ó. Que talvez foi a maneira que você resolveu. Trabalhar com esse ângulo todinho, ó. 42 e aqui é 42 também. Então a soma 42 mais 42 dá 100 e... Ou 42 mais 42 dá 84. Se aqui é 84, então esse ângulo mais esse tem que, somado com esse, dá 184. Ou seja, o ângulo A ou o ângulo C mais o ângulo B mais 84 tem que dar 180. Logo, C mais B tem que dar 96, porque 180 menos 84 dá 96. Então, C mais B tem que dar 96. O que diz que C mais B eles são iguais, porque o triângulo é isósceles. Ou seja, eu vou dividir 96 por 2. Ao dividir 96 por 2, a gente vai ter que esse ângulo é 48 e esse ângulo é 48. Tá bom? Então a gente encontrar o valor de x, 48. Uma maneira de resolver, tá? Mais complicado um pouco? Não, mais longa. 48. Ó, se aqui, voltando para esse triângulo pequeno, se aqui é 42, aqui é 48, esse aqui só pode ser quanto? 42 mais 48 vai dar 90. Então, o y só pode ser 90, tá? Então, a gente acabou de descobrir que o y é 90. Por quê? Porque 42 mais 48, olhando só para esse triângulo aqui, ó. 42 mais 48 já dá 90. Para 180 falta quanto? Falta 90, então esse y é 90. Porque a soma dos três tem que dar 180, tá? Então, esse y só pode ser o 90. E aí, se eu somar 90 com 48, ou seja, x mais y é 90 mais 48, que dá 138. Outra maneira de resolver. Tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos agora para a última questão da nossa revisão aqui, de hoje. Quem ainda não acompanhou as outras revisões, vou deixar na playlist aqui, no card aqui em cima, tá? Acompanhe lá. Vamos agora para a questão 15. Essa questão 15, ela caiu no Instituto Federal do Maranhão no ano de 2016. 4 amigos se reuniram para dividir as despesas de um churrasco que eles queriam fazer em um feriado. Carla disse que tem X reais, Beth Y reais, e Paulo possui o triplo da quantia de Carla, e Silvia tem 100 reais a mais que Beth. A expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem junto é... Pessoal, aqui abaixo simplificar essa expressão. Ó, vamos lá. O primeiro é Carla. Carla tem quanto? Carla tem X. A segunda pessoa é a Beth. Beth tem quanto? Beth tem Y. Depois vem Paulo.
Paulo possui o triplo da quantia de Carla. Então, se Carla possui X, Paulo possui 3X. E Silvia tem 100 reais. A Silvia tem 100 reais a mais que Beth. Se Beth tem Y, então a Silvia tem Y mais 100. Aí vem a expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem basta você somar isso aqui tudo, ó. O total vai ser a soma de todos. Então vamos lá. X mais 3x vai dar 4x. Y mais y vai dar 2y. E esse 100 só acrescenta no final. Tá bom? Então a nossa solução é 4x mais 2y mais 100. 4x mais 2y mais 100 tem na alternativa letra E. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham assistido todas as lives que eu coloquei aqui no canal, tá? Resolvendo vários simulados. E para quem ainda não participa do nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Nós temos um grupo do WhatsApp, com que eu coloco vários simulados como preparatório para a prova, tá bom? Vou deixar também, lembrando que eu vou deixando a playlist com todas as revisões que eu já fiz aqui no canal, tá? Então até a próxima aula. Obrigado pela presença de todos. Até mais.